Bate-papo. Moisés, nós estamos recebendo o auditor fiscal do trabalho do Rio Grande do Sul, Rafael. Tu treinou sobre o nome dele aqui nos bastidores? Rafael Faria Giger. É porque antes Ou do Giger. Eu já não sei mais. Rafael, bom dia. Qual é o seu sobrenome, por favor? Bom dia, Faria. E o outro é Giger, mas Giger. tá tudo bem. É bem Giger. comum esse erro. Nós já te chamamos aqui de vários sobrenomes, mas é Giger. Rafael, prazer tê-lo aqui. Conta pra gente o que você está fazendo em Lajeado. O prazer é meu também, tá ainda mais falando aqui com a audiência de vocês. Eu vim aqui para Lajeado a convite da APAI para fazer uma palestra sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que é uma das frentes nas quais a Auditoria Fiscal do Trabalho atua, que é a fiscalização do cumprimento da reserva legal de cargos para pessoas com deficiência nas empresas. Toda empresa com 100 ou mais empregados tem que manter uma quantidade de 2 a 5% de empregados com deficiência contratados e fazer uma boa inclusão dessas pessoas, e é o que a gente fiscaliza. Eu fiscalizo aqui as empresas da região de Lajeado e vim fazer uma conversa com as empresas, com as famílias de pessoas com deficiência, com as famílias de pessoas com deficiência, com as próprias pessoas com deficiência. A convite da PAI foi um evento realmente muito enriquecedor. Rafael, tu atua como palestrante desde quando? Palestrante, desde quando começaram a me convidar. Eu diria que ali por 2010, 2011, modéstia à parte, eu tenho facilidade de falar. O pessoal diz que eu sou geminiano e isso facilita muito, acredito um pouco. Mas eu acho que as pessoas mais me convidam para palestrar nessa área porque eu sou uma pessoa com deficiência visual também. E eu atuo justamente na fiscalização de cotas para pessoas com deficiência, num processo onde eu tive muita dificuldade. Quando eu me formei em engenharia, eu nunca consegui emprego na iniciativa privada. Eu chegava nas empresas e as empresas não olhavam o meu currículo, não conversavam comigo. Elas só olhavam o meu óculos escuro e minha bengala e, de repente, eu não tinha o tal do perfil da vaga. E meus colegas da engenharia todos conseguindo inserção no mercado de trabalho e eu ficando para trás. Infelizmente, eu tive que ir para o concurso público, estudei muito e fui justamente trabalhar hoje na fiscalização justamente daquelas empresas que não me contrataram. Hoje eu venho fiscalizar elas cobrando que contratem pessoas com deficiência. Então eu acredito que, juntando essa minha facilidade de falar, né, sendo geminiano, e eu tendo uma história de vida que conversa muito com a minha atuação profissional, eu acho que o pessoal acaba me convidando mais para ver esse meu ponto de vista, né, da minha vida pessoal e da minha atuação profissional. Em qual ano que tu te forma, Rafael? Eu me formei foi em 2009, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E daí tu fica na fila até quando para conseguir um emprego? Na verdade, eu já procurava antes, né? Antes de me formar, eu já buscava emprego, talvez desde ali de 2006, 2007. E eu segui procurando. Eu acho que me formei em eu me formei em 2008. Em 2010 eu entrei na Auditoria Fiscal do Trabalho. Foram 2 anos em busca, mas nessa época eu já estava trabalhando como servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é outra história. Fui convidado a abandonar o curso por ter deficiência visual. Alguns professores se juntaram para tentar me expulsar. Como não podiam me expulsar, me convidar a abandonar o curso. E eu acabei não cedendo à pressão. Qual a razão, Rafael? Por ter deficiência visual. Eles diziam que era incompatível a deficiência com o trabalho de engenheiro. Que estavam redondamente enganados, né? Mas na época eu não tinha o conhecimento da legislação, vendo que aquilo era um crime que estavam fazendo. E eu fui trabalhar justamente na universidade, passei num concurso na universidade, para adaptar a universidade aos alunos com deficiência, veja só. Né? Então, nesses 2 momentos da minha vida, tentaram me expulsar da universidade, fui trabalhar na universidade para adaptar. Tentei emprego na iniciativa privada, não consegui, e hoje estou aqui trabalhando para que outras pessoas com deficiência consigam ter acesso ao mercado de trabalho. Rafael, de lá para cá, dessa tua trajetória que tu refere lá de 2010, então, do teu ingresso para cá, o que mudou? Qual é o cenário hoje? As empresas estão mais preparadas? Se a gente pensar a nível aqui de região, de Lajeado e as cidades próximas, qual é a realidade? Olha, as coisas mudaram muito. A lei ela é de 1991, a que exige que as empresas contratem pessoas com deficiência. Mas eu costumo dizer que no Brasil não basta ter uma lei. Tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida, que é a fiscalização, que ela iniciou de forma muito mais forte por parte do Ministério do Trabalho, se tornou uma obrigação de todos os estados do Brasil ter uma fiscalização continuada, com metas específicas para a contratação de pessoas com deficiência, foi ali por 2008. No Rio Grande do Sul, mesmo sem essa obrigação da fiscalização, já havia uma fiscal que fazia essas fiscalizações, mas ela fazia esse trabalho sozinho e sem muito respaldo até institucional.
Então, eu consigo dizer que a partir ali de 2006 em diante, principalmente a partir de 2008, 2009, a gente teve um incremento muito significativo da fiscalização. E a quantidade de pessoas com deficiência trabalhando aumentou muito, né? Os ouvintes vão saber também que antes a gente nem pensava em pessoas com deficiência trabalhando. Hoje a gente vem no mercado e tem gente trabalhando com deficiência. A gente vai em outras lojas, tem pessoas com deficiência trabalhando. E isso foi por conta, principalmente, né, por causa da fiscalização. Então, as empresas aqui da região, quando eu iniciei o processo, muitas não tinham nem pessoas com deficiência. Hoje tem mais de 100 trabalhadores com deficiência, tem as cotas completas. E o que eu acho muito bacana sublinhar é que empresas que cumprem a sua obrigação não reclamam da lei de cotas. Sabem da importância dela, sabem como melhora o clima organizacional, sabem como os clientes ficam satisfeitos, sabem os trabalhadores pelo nome e muda toda a sociedade, né? Porque a gente vai entendendo que as pessoas com deficiência estão ali entre nós, circulando, e que têm os mesmos direitos. Às vezes não conseguem fazer tudo. Faz parte de ter deficiência. Eu mesmo, como fiscal do trabalho, não consigo fazer tudo. Mas eu tenho direito ao trabalho. Eu tenho direito à dignidade através do trabalho. Então, ainda que eu tenha limitações, o que a empresa tem que ver é onde é que o Rafael consegue trabalhar, o que ele consegue fazer. E vamos contratá-lo para fazer isso. Importante, né, Ali? Nós entrevistamos um rapaz, acho que era de Fazenda Vila Nova esses dias, que é deficiente visual. Até nosso ouvinte aqui, ele deve estar acompanhando a programação. E ele toca num ponto muito parecido com aquilo que o Rafael fala há poucos instantes, que é de não ter o perfil da empresa para ingressar no mercado de trabalho. Qual é que é a alegação do empresário? Então, são várias as alegações e a maioria delas são desculpas esfarrapadas, falando num bom português, né? Então, a primeira alegação é que não existem pessoas com deficiência querendo trabalhar. E as estatísticas mostram que só em idade laboral, idade de trabalho, com deficiência moderada ou grave, e que não recebe benefício assistencial, teriam pessoas com deficiência suficiente para cumprir 9 vezes a lei de cotas. A gente tem só 60% das cotas cumpridas no Rio Grande do Sul e a gente podia cumprir 9 vezes. Então, não faltam pessoas. O que acontece é que as empresas elas estão buscando as pessoas com deficiência adaptada à sua empresa e não buscando se adaptar à diversidade das pessoas com deficiência. Eu costumo dizer, né, é como uma empresa dizer contrato pessoas negras, desde que não pareçam negras. Quer dizer, contrato pessoas com deficiência, desde que consigam subir essa escada para fazer uma entrevista no RH, faça uma entrevista com um gestor que não sabe língua de sinais, ainda que o candidato seja surdo, que preencha esse formulário em papel e tinta, mesmo que seja um deficiente visual, que compreenda todas as atividades do processo, mesmo tendo deficiência intelectual. Se tu conseguir superar todos esses obstáculos, a empresa te contrata. Pois então, se superar todos os obstáculos, não é uma pessoa com deficiência. Então, quando a empresa diz não encontro pessoas com deficiência, na verdade o que ela está dizendo, não estou mais encontrando pessoas que tenham deficiência, que entrem na cota, mas que não exijam por parte da empresa nenhum tipo de adaptação ou reconsideração. E esse não é o público-alvo da lei de cotas, justamente a empresa compreender que ela, do ponto de vista assim, pejorativo da palavra deficiência, quem é deficiente é a empresa, quando ela não consegue receber um cadeirante, quando não consegue receber um surdo, quando não tem tratamento para receber um deficiente intelectual. Então, se supera. Então, a alegação de que não há pessoas, na verdade, porque a empresa não está querendo se preparar para receber as pessoas público-alvo. O outro argumento que costumam utilizar é que não tem capacitação. E sim, muitas pessoas com deficiência não têm capacitação, só que as mesmas empresas que são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, elas são obrigadas a ter o jovem aprendiz. E o aprendiz ele, com deficiência, ele não precisa necessariamente ser jovem. E a gente tem visto funcionar muito bem. Pessoas com deficiência, com dificuldade de inserção no trabalho, seja porque nunca trabalhou, seja porque não tem qualificação, seja porque não desenvolveu aquelas potencialidades, as empresas podem, e têm feito bastante, contratam primeiro como aprendiz. Desenvolvem essa pessoa e depois se efetivam e a gente tem resultados maravilhosos. Então, a desculpa de que não tem qualificação não vale. Até porque, se a gente voltar para as estatísticas, teriam pessoas com deficiência com nível superior suficiente para cumprir 2 vezes a lei de cotas. Daquelas 9 vezes, né? Então, isso não é uma desculpa válida, vamos dizer assim. E o terceiro argumento é que não querem trabalhar porque recebem benefício assistencial. E, de novo, não é válido porque aquelas 9 vezes para cumprir a lei de cotas já está desconsiderando quem recebe benefício assistencial. Mas mais que isso, quem recebe benefício assistencial hoje tem vários incentivos para ir para o mercado de trabalho. Se é contratado naquela modalidade de aprendiz que eu te falei, ela continua recebendo benefício assistencial.
Se ela vai contratar como empregado, diferente de como era até 2011, essa pessoa não cancela o benefício. Ela tem um benefício só congelado. E se não der certo no trabalho, e os outros critérios, como o critério de renda, se mantiverem, ela pode voltar automaticamente para o benefício. E desde o ano passado, se tu vai trabalhar, né, não como aprendiz, mas como empregado, tu congela esse benefício, mas tu começa a receber outro benefício, que é o auxílio inclusão, que ele equivale a meio salário, né, do benefício assistencial. Então ela vai para a empresa, para de receber 100% do benefício, começa a receber 50% do benefício, mais o salário da empresa e todos os benefícios, como tem plano de saúde, vale alimentação, entre outras coisas. Então, os argumentos que a empresa tem não tem pessoas, não é verdade. Não tem qualificação, a própria empresa pode qualificar. E recebem benefícios, também não é verdade, porque são poucos os que recebem, e ainda assim existem várias formas de incentivo. Agora, as coisas se transformaram muito, né? Vocês me perguntaram. Ontem foi muito bacana o evento, porque várias empresas falaram. E é importante as famílias também saberem. Às vezes, seus filhos estão em associações de pessoas com deficiência. Tem um clima muito amoroso, tem pessoas que se preocupam com eles, querem o melhor para eles. E às vezes tem medo de ir para o mercado de trabalho, achando que é um bicho de 7 cabeças. Mas desde que existe uma fiscalização, que as empresas estão empenhadas, dentro dessas empresas também há pessoas amorosas, preocupadas, dedicadas a desenvolver aquelas pessoas. Foi muito lindo ouvir, sim, as famílias falando, as pessoas com deficiência falando, mas também os responsáveis das empresas emocionados, contando o quão satisfeitos eles são de participar do desenvolvimento, né, e da construção da dignidade de trabalhadores com deficiência, porque abriram as portas, e não só abriram as portas, mas botaram as rampas e as adaptações, né, e os cuidados para que essa pessoa fosse paulatinamente, né, aos poucos, se desenvolvendo e tendo seu próprio salário, sua própria dignidade, né. Também está aqui conosco a Tamara Dresch, coordenadora da PAI, e a gente já falou em outras oportunidades, né, Tamara, da importância dessas pautas, destes movimentos. A PAI tem uma parceria muito próxima com as empresas, justamente para fazer essa ligação que o Rafael se refere. Exato. Nós temos as pessoas com deficiência, né? Então, as empresas acabam nos buscando. Ontem até a gente fez uma referência nessa trajetória de 51 anos da PAI de Lajeado. Nos primeiros anos de caminhada, as professoras batiam na porta das empresas e diziam, olha, tem um jovem de 20 anos que tem condições de trabalhar, me dá uma oportunidade. Hoje não. Hoje existe a lei e existe o cumprimento da lei. Então, as empresas acabam nos procurando, buscando essas pessoas. O convencimento, aí parte da gente em convencer, primeiro, a pessoa com deficiência. Ele vai ser o mais cri-cri em casa dizendo que quer trabalhar. Que ele consegue, que ele quer, porque eles fazem planos com esse salário, eles fazem planos com as férias, eles almejam muitas coisas, que às vezes começam no celular, né? Que é o primeiro sonho deles, o celular, um videogame. Então, assim, tu convencendo a pessoa com deficiência, automaticamente tu vai sensibilizando a família. Tendo essa parceria, né, com o Rafael, com a questão da fiscalização, mas com as empresas, a gente tem caminho aberto dentro das empresas. A gente consegue ir lá ver a pessoa com deficiência atuando. Ver as fragilidades, ver onde é que tem que pontuar. Tu consegue chamar a família em separado para dizer, gente, tem que fortalecer, ele precisa acordar um pouco mais cedo, tomar um banho, tomar um café, se alimentar. Tu vai aproximando os laços, quando tu vê, eles estão batendo asa sozinhos, que é o mais bacana, que é o nosso desejo. Esses jovens que estavam ontem à noite, o nosso desejo, esse ano é o último ano de escola, pai, para eles. O ano que vem é só mercado de trabalho. Então, é o nosso desejo que a gente só se encontre no mercado de trabalho. Vai lá, dá um bom dia, dá um oi, mas a gente não deixa de estar supervisionando, de estar acompanhando e de estar próximo das empresas. A gente vai faltar em algum momento, mas nessa trajetória a gente precisa estar perto. A gente sabe que tem uma legislação, né, Aline, mas o empregador que tenha menos de 100 funcionários, ele não está impedido de contratar. Não está impedido, né, Rafael? Ele pode contratar. É muito bonito isso, é um gesto muito legal de dar essa oportunidade para quem quer realmente entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Eu acredito que com a lei de cotas, com a obrigação das empresas com 100 ou mais empregados contratarem pessoas com deficiência, a gente começa a ver mais pessoas com deficiência circulando. Isso é muito importante. Para perceber que sim, elas podem trabalhar também nas empresas pequenas. Infelizmente, hoje, 92% das pessoas com deficiência estão nas empresas que são obrigadas à cota.
quando a gente sabe que metade dos postos no Brasil estariam nas outras empresas. Mas quanto mais a gente tem essas pessoas... infelizmente, isso mostra de forma inequívoca que precisa de uma lei e precisa de uma fiscalização da lei. Se essa lei acaba, a fiscalização acaba, a gente tem 400 mil pessoas com deficiência voltando para casa. Ainda. Mas eu acredito muito no mundo melhor. Quando essas pessoas estão circulando, né, nos locais, estão nas escolas, estão no mercado, tu vai lá comprar no mercado, quem te atende é uma pessoa com deficiência, tu vai te lembrando da existência dela e que elas sim podem ser produtivas e que tem um ganho muito grande para a própria empresa, né? Para os outros colegas de trabalho. Às vezes, desenvolver aquele colega é um ganho pessoal para todo mundo que está lá. Além de tu apertar o teu parafuso, que tu tem que fazer o teu trabalho, tu também está lá ajudando alguém a desenvolver a sua vida e isso é muito bacana. Então, eu acredito que quanto mais circulantes as pessoas com deficiência estiverem, mais também as empresas menores vão contratar. A obrigação de ir atrás é das empresas grandes. Mas, claro, as empresas pequenas não podem discriminar, não podem deixar de contratar a pessoa porque a pessoa tem deficiência, isso seria uma discriminação. E as empresas todas, né, todos nós, a gente precisa ser acessível. Isso aí a gente tem que botar isso na nossa cabeça, porque a gente ainda culpabiliza a vítima. Né? Se a gente sai aqui, vai andar pro Lajeado e vai chegar numa loja e tem uma escada para subir, a gente não se choca. Mas essa escada, ela está dizendo, aqui um grupo populacional de Lajeado não vai poder acessar. E a gente culpabiliza a vítima. E como a gente fazia no passado, a mulher não podia votar porque era mulher. O negro estava sendo comercializado como escravo porque era negro. A gente olha isso para trás e fica horrorizado. Fica com vergonha, fica com nojo, fica com constrangimento. Mas eu espero que logo chegue um momento que a gente olhe para o momento de hoje e pense, a gente fazer um apartheid, uma discriminação, uma exclusão de pessoas simplesmente porque eram diferentes de nós. A gente não pensa que, bom, é um absurdo cidadãos, né, de Lajeado ou do Brasil inteiro não conseguirem acessar um lugar porque a gente projetou de forma que ele não consiga acessar. E às vezes as pessoas me dizem, é muito caro tornar um prédio acessível. Eu costumo responder, é muito caro construir um prédio. E a gente constrói. Se a gente já fizesse ele acessível, né, desde o começo, não teria nenhum problema. E aqui eu estou falando sobre a questão arquitetônica, mas a gente pode ir além, né? Se comunicar com o surdo, mas é um problema dele, ele é surdo. Bom, vamos encontrar meios. Hoje a tecnologia ela está aí para resolver praticamente todos os problemas, mas a gente precisa querer resolver. Então, a questão da acessibilidade não é uma questão só de arquitetura, né? É uma questão de direitos humanos, de dignidade, de entender que o que a gente quer é uma sociedade de verdade para todos, né? Eu não gosto de usar aquele discurso da ameaça, ninguém está livre de um dia ter deficiência, embora seja verdade, ninguém está livre. Mas a gente não tem que fazer por isso. A gente tem que fazer porque a gente tem que sentir um nojo de estar numa sociedade onde algumas pessoas, simplesmente por serem quem elas são, que não foi escolha delas, elas não podem frequentar os mesmos lugares que nós. Isso que precisa mudar. Muito bem, baita pauta, né? Antes de fechar, eu sei que a gente já tem que encerrar, mas, Rafael, identificada uma empresa que tem mais de 100 funcionários que não cumpre essa cota, ela pode sofrer punições? Sim. E as punições são pesadas, né? Não vale a pena. E eu costumo dizer, ainda que a empresa seja punida e a multa pode chegar a mais de 300 mil reais, isso não isenta a empresa de cumprir a cota. Então, eu costumo falar para as empresas, bom, se a empresa não está com a cota completa, eu notifico, eu posso dar prazo. Se a empresa comprometer ações de acessibilidade, sensibilização, de capacitação, eu posso dar até um prazo maior. Mas eu falo, olha, vencido esses prazos, né? Se a empresa tem direito ao prazo, porque se ela já foi fiscalizada antes, ela pode não ter esse direito ao prazo, ela vai ser multada, né? E a multa, esse dinheiro, não vai para lugar nenhum, vai lá para o cofre da União. Então, que essa empresa invista esse dinheiro na inclusão e resolva a questão dela, porque se ela pagar a multa, eu vou voltar depois e vou cobrar de novo a cota. Então, é melhor que ela utilize esse dinheiro de uma vez só na inclusão, na sensibilização, na capacitação, né, buscando essas pessoas de formas diferentes, não botando só no jornal, às vezes botando rádio, botando carros nos bairros, avisando que está contratando, apresentando para as famílias um bom programa, mostrando que tu vai acolher, sim, essas pessoas com deficiência de uma forma digna e cuidadosa, do que pagar uma multa, porque depois eu vou voltar, vai ter que pagar multa de novo. Muito bem. Auditor fiscal do trabalho do Rio Grande do Sul, Rafael Faria Giger. Agora acertei. Uma pauta incrível, a gente teve aqui uma aula, né? Tomamos alguns tapas na cara, isso é importante, a gente precisa se repensar, a gente precisa ficar chocado com algumas coisas que o Rafael falou, porque a gente olha com muito preconceito ainda
para as pessoas que têm deficiência, que possuem deficiência, a gente olha com muito preconceito. Isso é péssimo, a gente precisa... E não, a gente não pode olhar com pena. A gente não pode olhar com pena. É um público importante, a gente precisa ter carinho, sim. A gente precisa dar um tratamento um pouco diferenciado, sim. Mas não olhar com preconceito e não olhar com pena. Logo ali na frente a gente vai colher esses frutos. Obrigado, Rafael. Perfeito, muito obrigado por estar falando com vocês. E perfeita a tua colocação. Olhar com dignidade. Tem limitação, não vai conseguir fazer tudo e a gente adapta, né? Nada de pena e sim respeito. Muito obrigado por estar aqui falando com vocês.